Eu em 85 comecei a treinar artes marciais e pronto, e fiz esse percurso todo que também me ajudou muito no mundo do empreendedorismo. E o facto de depois ter sido campeão do mundo em 1993 é um marco que me dá completamente abre-me completamente a mente. O facto de começou de repente alguém, um miúdo que até era de bullying, antes mais que de repente torna-se campeão do mundo, foi uma coisa completamente alucinante. Que teve um lado mau também. Teve um lado mau, porque eu na semana a seguir eu não cabia numa porta. Ou seja, a minha cabeça estava tão grande. Estás a falar do ego? Do ego, sim. E nessa altura, felizmente, mais uma vez, o Pedro Choi estava muito atento e uma semana depois ele leva-me a tomar um chá e a seguir dá-me um chá. A seguir dá-me um chá. Literalmente. E eu percebi realmente o quão humildade é importante, o quão nós sabemos onde é que estamos, o que é importante, o quão estar ligado à Terra é importante, ou seja, voar, sermos super ambiciosos, mas estarmos conectados com a Terra. Isso ficou-me sempre gravado. E eu costumo dizer uma coisa, que é, se tu não estás preparado para viver o sucesso dos outros, tu não estás preparado para o teu sucesso. E isto acontece muito no mundo do empreendedorismo. Acontece muito porquê? Porque nós vemos alguém a ter sucesso e o nosso primeiro sentimento não é como é que eu posso fazer igual. É a inveja que nós sentimos. Sim. E isto naturalmente é um chip e eu acho que é, acima de tudo, Ricardo, eu acho que é preciso maturidade para isso. Sim. Em alguma fase da nossa vida nós sentimos inveja de alguém. Isso acontece no mundo dos negócios. Acho que quando nós ganhamos maturidade, essa inveja passa a ser admiração. Passa a ser, independentemente muitas das vezes nós fazemos match ou não com aquela pessoa. Mas é o pensamento de segunda ordem que é, como é que eu faço igual? O que é que aquela pessoa fez para eu conseguir lá chegar? Porque eu estou a preparar um exit de 100 milhões. Dentro de 6 a 7 anos. Mas as pessoas não estão a ver isso. Ok, boa. Vamos trazer isso para aqui. Podemos trazer isso para aqui? Podemos. Bora falar de 100 milhões? Sim. Vamos falar de 100 milhões. Ok. O que é que as pessoas não estão a ver? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Doers Podcast. O nosso podcast onde nós falamos abertamente sobre as dores de empreender. Sem bullshit, sem tangas, sem contos de fada, sem sonhos cor-de-rosa. Exatamente a realidade como ela é no mundo do empreendedorismo. E hoje trago-vos um episódio que eu acredito que vai ser frenético. E tenho comigo um convidado, Ricardo Teixeira. Ricardo, antes de mais, muito bem-vindo aqui ao nosso, Obrigado. ao nosso espaço, à nossa comunidade, ao nosso sítio, esta comunidade que ainda está a nascer. Ainda é um bebê este podcast, principalmente comparado com o teu. Estamos a falar de um recém-nascido já com um avô, não é? Porque já tens muitos episódios, mas muito me honra a tua presença aqui, não só pelo teu histórico, não só por aquilo que tu fazes hoje, pelo ecossistema também do marketing e também do empreendedorismo, naturalmente está ligado cá em Portugal, e por isso fico muito, muito contente por estares aqui. Olha, Ricardo, nós não nos conhecemos desde sempre, conhecemos até há relativamente pouco tempo, estamos a falar mais ou menos. Eu costumo dizer que o tempo não interessa, interessa é a qualidade desse tempo. É verdade, isso é verdade, sem sombra de dúvidas. Mas eu quando comecei a fazer esta listagem das pessoas, tu foste uma pessoa que eu queria trazer cá. E queria trazer cá por vários motivos. Primeiro porque eu acho que tu tens muito valor para entregar cá naturalmente à nossa comunidade pela tua história e certamente muitas das coisas que tu vais cá dizer hoje. Segundo, porque há 2 anos atrás tu também me fizeste um convite e portanto também abriste as portas do teu espaço para eu poder ter a oportunidade de te conhecer e de beber também do teu conhecimento e portanto é aqui também uma forma recíproca também de agradecer. Portanto também te queria ter aqui numa iniciativa minha, num espaço meu. E também depois, terceiro, porque hoje quando nós olhamos para o contexto de marketing, naturalmente, e marketing, infoprodução, empreendedorismo, dentro do digital, naturalmente tu és uma das figuras que muito aparece
não só pelos teus anúncios característicos Pelas garrafas de água. e certo, já vamos falar disso, mas efetivamente tu levas muito a sério aquilo que tu fazes e é all-in, tu fazes all-in, tu investes à séria para efetivamente teres os resultados que tens. E por isso, por estas condições, era para mim importante hoje ter-te aqui, por isso fiz o convite. Obrigado, João. A verdade, eu sou um bocado como... Sabes que o Michael Jackson, em 1977, escreveu algo num guardanapo a dizer que eu vou me tornar no maior entertainer de sempre, vou produzir o disco que mais vai vender e não vou dar entrevistas, não vou criar uma personagem que o mundo vai admirar. E assim aconteceu, pronto, com as vicissitudes depois a seguir vieram, mas e eu não faço isso, como é óbvio, mas eu aceito muito poucos convites mesmo. E normalmente eu tenho que ter muita química com a pessoa e tu, sendo alguma, foste uma dessas pessoas. E quando aceito tem que ser assim, ok. Obrigado, obrigado por isso. Obrigado por isso. Olha, Ricardo, para quem ainda não te conhece, começaríamos esta conversa só para fazer aqui uma pequena introdução. Naturalmente és um empreendedor que tem uma longa história em termos de empreendedorismo. Já começaste há muito tempo. Há muitos anos. Provavelmente algumas pessoas podem nos estar aqui a ouvir, ainda nem eram nascidas quando começaste esta jornada. Tens também uma jornada e hoje és pai, portanto naturalmente prezas muito o pilar da família. E foi uma jornada também, portanto, que é pública e que, portanto inclusive já estiveste num programa de televisão também a falar sobre isso, mas o que é que hoje, na primeira pessoa, tu nos falarias sobre a tua pessoa? Eu sou um rapaz sempre insatisfeito com aquilo que eu faço. E nasci em Moçambique, vim com 2 anos de idade para cá, os meus pais são chamados retornados, e tiveram uma vida muito difícil, E eu, quando escolho também a vida do empreendedorismo, os meus pais ficaram um bocado desapontados, porque eles queriam que eu fosse engenheiro, trabalhasse no Estado. As profissões consensuais. Aquelas coisas que o emprego seguro, não é? O emprego seguro. Só que eu mais ou menos aos 9, 10 anos de idade, vi um computador, que era um 48K, um Sinclair, um ZX Spectrum. O pessoal só dos anos 80 que conhece isto. E eu apaixonei-me por aquilo. Tinha 10 anos de idade, apaixonei-me por aquilo e disse, eu quero fazer alguma coisa em relação a isto. Então fiz todo o meu percurso académico à volta disso e licenciei-me em matemática, ciências da computação. E depois fui como programador para o Instituto Nacional de Estatística, fiz uma série também de coisas como freelancer, como programador. E depois, nessa altura, montei a minha empresa em 1990, ainda como empresário individual em 1996. Em 97 criou a Camai. Ainda vendeste em escudos. Ainda vendi em escudos. Uma das pessoas pode ser. E eu vendi em escudos. Vendi em escudos. Aliás, um dos softwares que tivemos mais de 20 mil unidades vendidas em quiosques. Ou seja, vendemos software em quiosque, era o K mais Gesto, era 6.950 escudos. Okay. Façam as contas, né? Como dizia o António Guterres, façam as contas. Eram 34 euros, era um número muito estúpido, eram 34,67 euros, era um número muito mau. Isso paralelamente a isso, faço também um percurso desportivo, porque eu aos 9 anos de idade começa-me a cair o cabelo, começo a sofrer de bullying, de certa maneira, eu entro para as artes marciais para andar à pancada, basicamente. para ser uma defesa, não é? Para ser uma defesa para ti próprio, não é? Mas, felizmente, que isso não se concretizou e eu entrei muito dentro das artes marciais. Quando estás dentro das artes marciais, tu entendes que a arte marcial não é para atacar. Não é para... Entendi muito que aquilo era uma filosofia de vida. Exatamente. É óbvio que era um desporto, que era uma autodefesa. Quando fui para o kickboxing também ia com essa ideia. Mas adorei. Tive um mestre certo também. Nestas coisas das artes marciais não interessam qual é. Interessa quem é a pessoa que está à frente. Como tudo. Como hoje em dia com as mentorias, quem interessa quem está à frente. Quem dá o exemplo, enfim. E eu tive um mestre fantástico, que hoje é figura pública, que é o Pedro Choi. E o Choi foi uma pessoa que me levou para outros voos e foi uma pessoa que me criou algo em mim que hoje em dia sinto muito isso. Que é ficar contente com o sucesso dos outros. Que é uma coisa muito rara, não é uma coisa que abunda. Eu hoje em dia fico mesmo como... Quando tenho um aluno, por exemplo, eu vou ter agora uma aluna que vai receber o prémio do ClickFunnels, de $1 milhão de dólares para um funil. Certo.
vai ser a primeira vez que um não marketeer vai ter um prémio em Portugal. Nutricionista, é a Sandra Ribeiro. É uma aluna minha, é uma coisa absolutamente fabulosa. Eu fico mais contente pelo prémio dela do que os 3 que eu aliás, já tenho 2 e vou receber um terceiro. Fico muito mais contente com ela. E isso devo muito ao Mas Pedro isso também Chaves. tem a ver com o papel do mentor, não é? Sem dúvida. Mas Que é de tocas... não me baixar, mas sim de... Certo, mas tu tocas aí numa perspectiva e vou explorar essa perspectiva. E eu costumo dizer uma coisa que é, se tu não estás preparado para viver o sucesso dos outros, tu não estás preparado para o teu sucesso. E isto acontece muito no mundo do empreendedorismo. Acontece muito porquê? Porque nós vemos alguém a ter sucesso e o nosso primeiro sentimento não é como é que eu posso fazer igual. É a inveja que nós sentimos. Sim. E isso naturalmente é um chip e eu acho que é, acima de tudo, Ricardo, eu acho que é preciso maturidade para isso. Sim. Em alguma fase da nossa vida nós sentimos inveja de alguém. Isso acontece no mundo dos negócios. Acho que quando nós ganhamos maturidade, essa inveja passa a ser admiração. Passa a ser, independentemente muitas das vezes nós fazemos match ou não com aquela pessoa. Mas é o pensamento de segunda ordem que é, como é que eu faço igual? O que é que aquela pessoa fez para eu conseguir lá chegar? E naturalmente, isto numa perspectiva do empreendedor. Depois há a perspectiva do mentor. E aí claramente a perspectiva do mentor é a entrega que nós fazemos às nossas pessoas, aos nossos mentorados, à nossa tribo, aquele sentimento que quem é mentor hoje, quem construiu uma tribo, como tu o fizeste já há muito tempo, sabes, não é? Porque é o teu sucesso, é o teu resultado, é a tua ação que está ali, não é? Portanto, quando tu vês Sandra, a Sandra a chegar àquele patamar, não há outra forma de tu te sentires orgulhoso com isso. E que ao mesmo tempo aumenta a nossa responsabilidade. Porque, por exemplo, no caso da Sandra... No caso da Sandra, ela sempre abriu a carteira de forma cega. Ou seja, eu abri a mentoria em 2018, ela entrou, foi a terceira pessoa a entrar, ou a terceira ou a segunda, ela entrou. Quando eu abri o meu programa mais alto, ela entrou. Quando elas já estavam no nível em que eu abri o Mastermind, porque eu não queria criar Masterminds, mas por essa altura eu fui um bocadinho impressionado e criei, e estou a criar muito devagarinho, com muita calma, porque é um Mastermind que é negócio acima de €1 milhão, e o casting é sempre muito, muito filtrado. E neste momento somos 10, salvo erro, 10 ou 11. E temos empresas que faturam 15 milhões, 14 milhões, etc. Portanto, é um grupo muito, muito interessante. E a Sandra, olhos fechados, entrou. Ou seja, ela confia cegamente. E isso aumenta muito a nossa responsabilidade, não é? Claramente. Porque quando damos um conselho, quando damos uma ideia, ou quando algo acontece... Quando mostras o caminho, não é? Exatamente. Porque nem tudo são rosas, não é? Nem tudo são rosas. Há alturas... eu lembro há pouco tempo, ela teve um lançamento que a coisa não estava a correr bem, ela avisou-me e eu de imediato saltei da cadeira e vamos embora lá ver o que é que se passa e vamos ver como é que podemos salvar isto. Ou seja, há esse sentimento de responsabilidade muito grande. Isso. Também. Okay. Voltando sobre nem tudo são rosas. Sim. Ok? Tu começas no empreendedorismo numa altura em 96. Sim. E, portanto... eu começo no empreendedorismo mais cedo. Ok. Como... Mais cedo. Okay. Porque eu comecei a fazer processamento de texto em WordStar, que é uma coisa que vocês não conhecem, de certeza absoluta. Okay. Era em DOS. Para fazer o bold a gente tinha que fazer Ctrl-B e Ctrl-B, tipo como se fosse HTML quase. Em WordStar, okay? E era uma impressora agulhas que nós imprimíamos, uma Epson LX800. Portanto, coisas muito antigas. E foi aí que eu comecei a ser empreendedor. Okay. A essa altura, depois começo a ensinar artes marciais. E também sou empreendedor nas artes marciais. Começo a aprender como é que se faz marketing para trazer o maior número de pessoas. Eu cheguei a ter 400 pessoas no meu dojo. Porque aprendi como é que se fazia marketing para trazer as pessoas. Ou seja, o mostrar o que elas querem e depois dar o que elas precisam. Enfim, tudo isso que hoje em dia fala-se como uma grande novidade. Em 1985, 86, 87, 88, era o que se fazia. É o ano do meu nascimento, 86. Exatamente, estás a ver? E, portanto, eu em 85 comecei a treinar artes marciais. E pronto, e fiz esse percurso todo que também me ajudou muito no mundo do empreendedorismo. E o facto de depois de ter sido campeão do mundo em 1993 é um marco que me dá completamente abre-me completamente a mente. O facto de uma pessoa, de repente,
alguém, um miúdo que até era bullying, se mais que de repente torna-se campeão do mundo, foi uma coisa completamente alucinante. Que teve um lado mau também. Teve um lado mau, porque eu na semana a seguir eu não cabia numa porta. Ou seja, a minha cabeça estava tão grande, tão grande, Estás tão a grande. falar do ego? Do ego, sim. E nessa altura, felizmente, mais uma vez, o Pedro Choi estava muito atento e uma semana depois ele leva-me a tomar um chá e a seguir dá-me um chá. A seguir dá-me um chá. Literalmente. E eu percebi realmente o quão humildade é importante, o quão nós sabemos onde é que estamos, o que é importante, o quão estar ligado à Terra é importante, ou seja, voar, sermos super ambiciosos, mas estarmos conectados com a Terra. Isso ficou-me sempre gravado. E nessa altura, qual é que foi a tua reação? Primeira vez que alguém de forma mais estruturada te abafou o ego? Fiquei estupefacto porque percebi-me realmente que estava a ser um palerma. Que estava a começar a entrar Epá, eu com 20 anos, os séniores é aos 21 anos, eu aos 20 anos era campeão do mundo, e quando sou campeão do mundo, na manhã seguinte tenho RTP, TVI, tenho toda a gente ao pé da minha casa, e entrava nos restaurantes, batiam palmas, eu era conhecido, montes conhecido, principalmente na cidade que eu vivo, em Coimbra. Isso não é algo que a nossa cabeça está preparada para o sucesso. E isso é uma coisa que nós vemos muito, mesmo no marketing digital. Nós vemos pessoas a ter um sucesso tremendo e depois não estão preparadas para esse sucesso. Eu vejo às vezes pessoas a dizer: o meu lançamento ou o meu produto está a correr mal. E eu pergunto: mas está a correr mal porquê? Qual é que é a margem que está? Estou com uma margem de 30%. Amigo, 30% nas empresas normais, ter um lucro de 30% é uma coisa fabulosa. Uma EBITDA, sim. É uma coisa fabulosa. O pessoal está mal habituado, por exemplo. E portanto há estas... Sim, mas na infoprodução tipicamente tens rentabilidades. Tens rentabilidades monstruosas. Sim, dependendo naturalmente 40, do peso, 50, 60. Sim, da tua estrutura, mas tipicamente tens É óbvio, quando começas a escalar, essas margens começam a descer, como é óbvio, não é? É natural, e depois depende dos investimentos que tu fazes, etc. Mas o pessoal normalmente está mal habituado. Muito mal habituado. Bora voltar na introdução Rosas. Quero voltar a 96. Vamos voltar para 96. Nessa altura, em 96, tu montas a tua primeira empresa. Na Marquise. Na Marquise, ok, vou na Marquise. Yeah. Todos temos uma garagem, não é? Todos temos uma garagem. Ok, montas a tua empresa na Marquise, que foi um software. Eu na altura comecei a montar computadores. Ok, montaste computadores. Mas eu queria construir software. Quando é que tu passaste para o software? Logo aí comecei a desenvolver algumas coisas. Que era o KMyGest. O KMyGest aparece em 1997, 98, por aí. Eu comecei na altura a desenvolver algo para umas clínicas médicas, coisas que eram à medida. E o KMyGest começa a aparecer em 97, 98, em que começamos a construir o software, e ele é libertado mais ou menos em 2001, por aí. Ok. Sai para o mercado. Ok. E como é que foi o teu lançamento no mercado do software? Ou seja, primeiro, porque é que tu trabalhaste, e isto é muito importante, Sim. Nós trazemos aqui também, porque provavelmente temos aqui alguns pré-empreendedores que ainda estão na parte da idealização, vão lançar o seu próprio produto. Gosto de ter utilizado o pré-empreendedor. Sim. Porque é um termo que fui para mim, empreendedor fui eu que criei há uns anos atrás. Pronto, não sei quem é que o criou, mas eu estou a dizer isto, para mim é no sentido que nós podemos evangelizar muita coisa. Nós podemos pôr aqui os discursos de uma forma mais suave e falar em empreendedor, intraempreendedor, um conjunto de coisas. Mas para mim, empreendedor é aquela pessoa que os põe no cepo e que os tem ali na guilhotina. E esse para mim é com o empreendedor. Ok, nós podemos ter comportamentos de empreendedor, nós podemos ter características de empreendedor, certo, está tudo certo. E desenvolvemos essas nossas características dentro de uma empresa, ao serviço de um propósito maior, está tudo certo. Mas só quando tu os pões ali na guilhotina é que a palavra empreendedor te fica assim aqui na testa. Até lá, meu amigo, é tudo fluffy. E eu sou muito direto nestas coisas. E, portanto, eu partilho muito disto, que é, quando tu tens lá na guilhotina, tu sabes o que é que custa. Quando começa a chegar o IVA, quando começa a chegar o IRC, tu nem sabes muito bem o que é ainda o IRC. Já pagaste os impostos, pagas impostos todos os meses ao Estado, deste lucro, e depois lá para maio, junho, recebes novamente mais um imposto a pagar ainda do ano anterior.
que é isto? Não, e há coisas piores, como o pagamento por conta, que é do imposto que Sim, ainda não recebeste. exatamente. Do lucro Pronto. que ainda não recebeste. Pronto, pagamento por conta, pagamento especial por conta. Bem, Yeah. podíamos dar aqui fazer uma... E tu, em 96, crias a tua empresa, pões-nos na guilhotina. O que é que aconteceu aí? Epá, eu cometi uma catrafilhada de erros. Para já, eu criei a empresa e não sabia como é que se fazia uma fatura. Eu não sabia nada de gestão, não sabia Mas rigorosamente ainda havia o Excel. O Excel ainda se podia fazer faturas em Fazia-se. Excel, não é? Eu fiz muitas faturas em Excel. Mas eu não sabia o que era o IVA, não sabia o que era nada. Okay? Ou seja, eu monto a empresa porque eu era programador no Instituto Nacional de Estatística, trabalhava das 9 às 5h30 e eu ficava sempre lá até às 7 da noite. Depois o pessoal até começava a achar estranho e não gostavam que eu Claro. ficasse lá muito tempo, porque criava, digamos, diferença com Crias só o resto anticorpos. da pessoa. Quando vais contra a manada... Yeah. E então eu ao 10º mês, eu comecei a montar a empresa, pá, ou seja, trabalhava lá e começava a montar a empresa na Marquise, começava a fazer vendas, etc. E mais ou menos ao 10º mês eu disse, vou-me demitir, já não aguento isto, vou-me demitir porque eu estar a 100%. E pronto, e comecei. Só que eu cometi muitos erros porque não conhecia a parte contabilística, porque é importante, é uma coisa muito importante. Eu durante muitos anos cometi esse erro, que é, eu achava que podia pagar um contabilista, o contabilista tratava das coisas e eu não precisava de saber mais nada. Eu pagava, dava-lhe os papéis e acabou. Foi o maior erro que eu alguma vez fiz. Que me custou coimas, que me custou uma série de coisas. E até que, a altura, zango-me comigo próprio e digo, não, tenho que ir aprender alguma coisa de contabilidade para falar o contabilês. É um bocado como o marketing. Okay? Há pessoas, empreendedores, que dizem, não preciso de marketing, eu contrato alguém. Isso é estúpido. Tens que saber a linguagem. Claro que sim. Tens que saber minimamente falar a estratégia Claro. não é a agência que te vai fazer a estratégia toda. Sim, eles podem te ajudar, mas tu precisas falar a linguagem, senão vais fazer o outsourcing fazes outsourcing do sexo. Não fazes. Quer dizer, Certo? precisas disso. Claramente. Não é? Quer dizer, Vai pirar algumas com a minha pessoas mulher, que se faz fazem. favor. Alguns que fazem, alguns que Exato. fazem, alguns devem Mas fazer. não. E portanto é preciso isso. E eu cometi esse erro. E então a essa altura disse: vou fazer um MBA. Fui fazer um MBA que tinha uma parte de contabilidade, tinha uma parte de gestão, tinha essas coisas, então comecei a ter alguma noção. Embora depois também me percebi que havia muitos académicos que não faziam a mínima noção do que era ali o campo de batalha. Claramente. Mas pronto, enfim, eu de erros e dores posso falar imensas, porque até, inclusive em 2002, eu liberto cá mais esta. Tenho uma ideia de, vou meter isto nos quiosques, porque eu olhava para os quiosques e dizia, existem tanto quiosque, hoje em dia já não existem tantos, não é? Mas na altura haviam 15 mil pontos no país. E eu pensei, não tenho dinheiro para marketing. Como é que eu posso meter um software à frente de toda a gente e que faça a compra por impulso? Então pensei, vou pôr um preço baixo, até porque havia um modelo, que era o Facto Plus, que havia na altura, e o Facto Plus vendia a 25 euros. Okay? Vendia um preço baixo, e eles vendiam muito, que é uma empresa espanhola que entrou cá, que era o Grupo SP. E eu digo, preço baixo, para apostar no volume, e depois vamos meter nos quiosques. Toda a gente, tu és maluco, Ricardo, nos quiosques, isso é jornais, etc. Isso. E eu percebi que o preço que eu ia colocar era o preço mais alto que estava no quiosque. Mesmo vender uma coisa por 35 euros era um preço muito alto para um quiosque. Mas eu percebi que aquilo era por ali. Eu disse, não, é por aqui, porque a pessoa vai ver num quiosque, vê a seguir, e ao sexto vai ver aquilo tantas vezes que vai comprar, nem que seja só para experimentar. E assim foi. Então, na altura, fiz um contrato com a Electroliber, que era uma distribuidora. Fiz o contrato com eles e distribuo 12 mil unidades. Fiz os CDs em casa, ok? Caixinhas, né? Portanto, estamos a falar de software, mas não era cloud. Não. Era caixinhas, tipo. CDs com tipo Windows, com um cartão à volta e o CD lá embutido, que era para ser barato, ok? Era para ser barato, só com o plástico, né? Nem isso que era caixa, era só com a bolsa. Sim. Bolsa e cartão, e colocada, que era para os quiosques pendurarem aquilo. Para estar aquilo lá à frente das pessoas, porque a margem de lucro para o quiosque era bastante grande, era interessante. Pá, eu vendi 7 mil ou 8 mil unidades, assim de repente. O que é que fazia o Kamai-Jest? Era software de faturação. Faturação, tinha alguns stocks, etc. Mas era faturação. E aquilo fez um êxito enorme. Acontece que eu postei todas as fichas naquela distribuição. Naquele canal de distribuição. Primeiro erro, não é? Os ovos todos no mesmo cesto. Por isso é que eu enfatizei. Ovos todos no mesmo cesto. E a Electroliber estava num processo de insolvência, eu não sabia. Mas tu, olha, excelente isso.
Mas não foi só o canal de distribuição, foi o canal de distribuição e foi o parceiro. Yeah. Num parceiro que estava em Insolvência. insolvência. Yeah. Portanto, quando nós... E eu não quis saber, porque entretanto eu vou lá fazer o contrato. Mas tu sabias disso? Não sabia. Ah, ok. Há uma pessoa do lado deles que depois da reunião telefona-me à parte e diz-me, olha, tal, sei que está aqui a fazer o contrato, etc. Eu estava lá na reunião, mas é só para dizer porque informe-se um bocadinho acerca da empresa, etc. E eu não quis saber. Eu disse, está bem. As palas aí, não é? Foram as Completamente. palas. Eu estava vidrado, tipo, ok, isto vai ser um negócio. Isto acontece a Vai todos. ser um negócio fantástico, Claro. vai ser um negócio fantástico. E realmente eu fiz quase 500.000, 600.000 euros assim de repente. Foi um lançamento que eu fiz com algum componente online e com offline e nem sequer sabia o que era um Era one lançamento. shot a venda? Era one shot Era one a shot, venda? era one shot. Eu não sabia o que era um lançamento, Lançamento. mas efetivamente fiz um lançamento. E aquilo, a faturação, pau, disparou. E clientes a cair, etc. Foi extraordinário. Só que depois não recebi dinheiro. Porque, entretanto, o crédito entrou lá dentro, os bancos estavam em Claro. cima, etc, etc. E aquilo abre insolvência e eu fico completamente com as calças na mão. Porque não tinha... Era a única receita que eu ia ter, tinha puxado as fichas todas ali. Um canal, um parceiro. Foi muito complicado. Muito complicado. Lembro-me uma altura em que eu tinha 4 contas bancárias em 4 bancos diferentes e todas elas estavam a menos 25.000 euros. Não era zero, é menos 25.000 euros. E tu usavas que é uma conta para tapar a outra, andavas nesse jogo, não é? Exatamente. Andava nesse Das jogo. letras, uma letra para pagar a Andava outra nesses jogos letra. todos. Para... Foi um jogo que ali durou mais ou menos, talvez uns 5 anos, mais ou menos, para me levantar. E foram 5 anos em que a parte boa era quando me deitava. A parte má era quando acordava. Porque quando acordava, os problemas caíam todos na cabeça, não é? A parte boa é que eu conseguia dormir, porque graças ao meu treino de artes marciais de longos anos, eu consigo desligar a mente com grande facilidade. Então desligava a mente, dormia. Mas foi isso que te salvou? Foi, claramente. Porque aquilo que tu trazes para aqui é claramente de um potencial burnout, de um Mas eu desligamento, nunca... de um... eu nunca... a gente não pode dizer que desta água não Não, beberei, sim, mas... nem é a mas questão do nunca- burnout, é quase de um suicídio empresarial, não é? Há um suicídio empresarial ali. E na verdade, eu na altura podia ter aberto falência. Não acontecia nada, porque na altura, estamos a falar de 2003, não havia... Não ias parar digamos, com uma lista negra, ou seja, hoje em dia quando tu abres Mas não havia falência... responsabilidade. Não havia responsabilidade. Do ponto de vista fiscal, eu tinha mais ou menos... Naquele momento em que acontece aquilo, não tinha problemas fiscais, não tinha nada rigorosamente. Claro que a seguir, depois tive problemas, porque a seguir o dinheiro não dava para tudo. E então, durante aqueles 4 anos, tive problemas fiscais, tive tudo. Tive tudo. Tive bancos. Felizmente eu tinha uma ótima relação. Epá, e hoje em dia tenho muita gratidão pelos gerentes bancários que tiveram na altura, porque os gerentes tinham poder, hoje em dia não têm, mas no balcão tinham poder, que me digamos que... aguentavam ali as coisas, mas durante aqueles 4, 5 anos a seguir foi demais. Então, estamos a falar de 2002, então até 2006, mais ou menos, eu andei sempre à norte. Nem sequer dinheiro para umas meias tinha, mas pagava toda a gente da minha equipa. Mas era basicamente chapa ganha, chapa batida. Chapa ganha, chapa gasta. Eu não tinha realmente dinheiro para mais nada. Sempre a trabalhar no ferro. Sempre. Ou seja, a questão era, hoje em dia olho para trás e depois há um livro do Jay Abraham. Curiosamente, depois conheci-o em 2017 e hoje em dia conheço bem. Ele já esteve também no meu podcast e tive a oportunidade de agradecer. Ele tem um livro chamado Getting Everything Out of All You've Got. E a premissa do livro é que o teu negócio tem sempre ouro escondido. Tem sempre ouro escondido. Em algum sítio tem sempre ouro escondido. Nós é que não o estamos a ver. E então, eu na altura, quando comecei a ler, comecei a perceber realmente, espera lá, eu tenho aqui coisas escondidas. Eu tenho aqui uma lista de clientes, caraças. Tenho aqui 10 mil clientes, tenho aqui isto, tenho aqui... Tudo bem, são 10 mil clientes que compraram um produto de 35 euros, não é propriamente uma lead altamente qualificada, mas é uma lista. Mas é uma lead. É uma lead qualificada. Exatamente, ou seja, eu comecei a perceber algumas coisas e então comecei a fazer mais um trabalho melhor de marketing. Na altura cometi um erro quando vendi o Camagest, é que aquilo não era de recorrência. Okay? Era one shot. Deu ter-te perguntado há pouco se era one shot ou o contrato de assistência era opcional, não era obrigatório, era opcional. Mas como eu comecei a fazer mais força nisso, apesar de ser opcional, etc., comecei a fazer força nisso e pronto, comecei a ganhar contratos, até, e comecei a me equilibrar. Mas ao equilibrar, eu tive que fazer uma escolha. Ou pago os fornecedores e o meu pessoal, ou pago o Estado. E eu disse, o Estado vai ter que esperar.
Foi a minha escolha. O Estado vai ter que esperar. Então, eu, em 2006, lembro perfeitamente, em 2006 eu estou a começar a respirar, estou a começar a torna e o fixe cai-me em cima. Claro. Cai-me em cima e diz, amigo, vais ter que pagar. E eu, foda, baixo de água novamente. Então houve ali mais 2 anos, dois anos um bocado mais Olhando para trás, porque hoje tens muita mais informação, Sim, e na altura sim. tu tomaste, e há uma coisa que é importante nós também dizermos aqui, que é, ninguém consegue evitar todos os erros. Ninguém consegue evitar todos os erros. E às vezes há aquela pergunta que é, se voltasse atrás, tinhas feito alguma coisa diferente? Pá, claro que sim. Claro. Mas isso é porque nós hoje temos muito mais conhecimento que aquilo que tínhamos há 10, há 20 anos atrás. Sim. Aqui a questão muitas das vezes é, com o conhecimento que tu tinhas naquela altura, tomaste as melhores decisões? É uma boa pergunta, quer dizer, se tomei as melhores decisões. Não tomei as melhores decisões. Eu que na altura o que podia ter feito, que não fiz, era perguntar a quem já tinha feito o caminho. Que é o que hoje em dia as mentorias fazem. E na altura, tudo bem, não havia os YouTubes, porque o YouTube aparece em 2007, 2005, sim, mas não havia, 2005, não havia mas ainda o volume de informação que havia. de todo. Portanto, ou seja, eram livros. E pronto, eu tinha mais de algumas pessoas, entre as quais o Pedro Choi, que já era um empresário de sucesso, do qual eu podia ter, e ele ajudou-me muito, ele ajudou-me em alturas críticas, em quando estava no zero, e ele ajudou-me financeiramente também. Mas eu podia ter perguntado mais, podia ter perguntado qual é o caminho, quais são as melhores decisões, trocar bolas, no fundo, trocar ideias. E não fiz. Foi um dos grandes erros. E hoje em dia, quando olho para os meus mentorados, etc., acontece de vez em quando isso. Apesar de nós dizermos a eles, pá, quando vocês têm desafios, isto não é só para os campeões, isto não é só para dizer, Bom fiz um... ponto também. Não, isto é, quando há merda, a gente tem que vir cá falar. Venham cá, porque nós já passámos por aí também. Venham cá. E às vezes as pessoas, quando têm essas situações, resguardam-se, não querem falar, isolam-se. Nós juntamos logo. Começamos a ver que alguém já não aparece. Sim. Já não aparece há 2 sessões, 3 sessões. Outro dia tive um caso desse na minha mentoria. E então a gente começa logo a ligar. Depois e a tive que ir falar anda com cá, a pessoa. amigos. Exatamente. Anda cá. No caso a pessoa até estava, mas eu percebi logo no Sim. interface da pessoa que... Acontece. E às vezes é por vergonha, às vezes é mil e uma coisas, mas é preciso perceber é que todos nós passámos alguma vez a isso. Então o que tu tinhas mudado era efetivamente teres validado com mais pessoas, teres... Sim, sem dúvida. Ok, excelente. Sim, hoje a quantidade de informação que existe não é... Pá, na hoje- altura era mais... Hoje a capacidade de networking que nós temos de Hoje é brutal. absorver o conhecimento é brutal. Hoje é brutal. Às vezes as pessoas queixam-se, meu Deus, hoje em dia a inflação. Amigos, inflação. Os meus pais, quando montaram o café que eles tinham em 1980, a inflação era 30%. E nós estamos a chiar com 5%. O pessoal às vezes não tem a mínima noção das coisas. Ou, meu Deus, agora os tempos são maus. Os tempos são maus. Tu agarras no Uber ou agarras numa bicicleta e começas a fazer dinheiro. Eu lembro na altura, eu ia para o centro jovem, que era como se chamava na altura os centros jovens, para ter um OTL para ganhar 15 contos por cada 3 meses. 15 contos, estamos a falar em 75 euros. 75 euros. Não é nada, portanto, hoje em dia nós temos tudo. Às vezes quando nós estamos a fazer venda, e eu quando faço venda sou muito agressivo entre aspas, não é? Sou muito agressivo, é óbvio que se eu vejo que alguém vai tirar dinheiro da renda, da água, da luz, nós não deixamos. Já aconteceu várias vezes, nós devolvemos dinheiro simplesmente porque notámos que havia ali um esforço muito grande. Mas às vezes as pessoas estão-se a queixar, a dizer que não há hipótese, não consigo. E quando o pessoal do Uber vai entrar, o Uber Eats vai entregar a comida, ganha 2 euros, 1,5€, 3 euros com aquilo. E depois tem as tips, tem a gorjeta, pode ganhar ali 5 euros, se fizer a coisa bem feita. Pode ganhar 5 euros. Ou seja, com 10 entregas são 50 euros. Ora, 50 euros vezes 5 dias são 250 euros, vezes 4 semanas são 1000 euros de repente. E estamos a fazer um trabalho part-time. Não conseguem ter dinheiro. Eu nunca aceito isso. O pessoal dizer que não consegue ter dinheiro, para mim é uma coisa... dá-me cabo da garganta. Certo. Eu entendo isso e naturalmente há sempre formas de quando nós queremos de realizar dinheiro. Deixa-me contar, desculpa, uma situação. Em janeiro de 1992, eu recebo um convite para ser Uchidashi, que é ser discípulo de um mestre japonês. Eu tinha que ir para os Estados Unidos, na altura eram 400 contos, portanto a falar de 2.000 euros. Tinha que ir para os Estados Unidos, tinha que estar lá 100 dias,
tinha que me alimentar a mim próprio, tinha que comprar a comida e tinha que pagar um fee, tinha que pagar um honorário ao mestre japonês, porque ele não vive do ar, tinha que pagar aquilo. Okay? E eu recebi o convite em janeiro. Eu recebo o convite, lembro perfeitamente. Recebo o convite, olha, vais ser o primeiro português a ir para lá. Queres? Quero. Pois aí o telefone e assim pensei, como é que vou arranjar o dinheiro? Mas a primeira reação foi... Que idade é que tinhas? Eu tinha 19 anos. E a primeira reação foi, eu vou. Agora, o a seguir logo se vê. O a seguir logo se vê. E pronto, e durante esses, eu tinha mais ou menos uns 5 meses para arranjar dinheiro, fiz tudo, fiz serventia de pedreiro, fui a cartar fruta, fui fazer processamento de texto. Fazer aquilo que tem que ser feito. A certa altura começo a perceber que não era possível ganhar o dinheiro só que trabalhar com o corpo, então, ou então tinha que trabalhar com o corpo de outra maneira, então fui fazer segurança de discotecas, porque ganhava-se mais dinheiro. Mas depois preciso de segurança de discotecas, no dia seguinte eu estava derrotado do ponto de vista energético, não conseguia estudar e, portanto, não podia ser porque me prejudicava também o treino. Então comecei a fazer guarda-costas, porque guarda-costas era mais seleto. Okay, mas também podia apanhar um tiro, não é? Mas comecei a fazer guarda-costas. Enfim, ensinava karatê, mil e uma coisas que eu fiz. Até que chegou o momento de eu ir e uma semana antes faltavam-me 75 contos. Faltavam-me 250 euros, mais ou menos. 50 contos. Faltavam 250 euros. Lembro perfeitamente. Eu disse, pô, Onyx, falta-me este dinheiro. Se eu vou para lá, eu vou... Mas 50 contos na altura era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Estamos a falar de 1992. Estamos a falar, pai, de um salário mínimo. Yeah. Era muito dinheiro. E eu pensei, como é que eu faço isto? Então eu era doido por Marvel. Eu tinha um conjunto de revistas Marvel que eu comprava dos 20 escudos que a minha avó me dava todas as semanas. E então olhei para as revistas todas e disse, pá, deve haver um doido como eu. De certeza absoluta. Vou vender isto. Doía-me o coração a vender aquilo, mas eu disse, vou vender isto, que se lixe. E achei um amigo meu, o Marco Moura, ele comprou umas revistas todas, foi graças a isso que... 50 contos. Que depois assim vou. E curiosamente o Marco Moura, no primeiro evento presencial que eu fiz, que foi em 2018, com 200 pessoas, estava lá também. E tive a oportunidade de agradecer. Engraçado. Mas isso foi a tua perspicácia em como é que de um passivo, não é? Sim, transformaste um sim. passivo num ativo, Yeah. não é? Ok. Ricardo, 2006, estavas a começar a sair com a cabeça fora da água, o Sim. estado cai-te em cima. Quando é que tu sentiste que as coisas te começaram a correr bem? Em 2007 eu tenho eu vejo um clipe do Tony Robbins no TEDx. Acho que foi 2007, se não estou em erro. 2007 ou 2006. E aquilo na altura fez-me todo sentido aquilo que ele estava a falar. Nada de novo, porque hoje em dia tudo o que se fala em mindfulness e coaching, etc., Sim. já a gente fala nas artes marciais desde há muitos anos. As visualizações do futuro, enfim, essas coisas todas. E atletas de alta competição, isso é mato. Mas quando eu vi aquilo fez-me todo sentido. E ele então tem um evento em Itália, Rimini, que era o UPW, que hoje em dia é uma coisa que ele faz muito. E eu fui lá, pá, e percebi que havia um outro mundo. 2007? 2007 não, é 2007, 2008. Que havia um outro mundo. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu posso estar a errar aqui o ano, mas... Certo. Mas fiquei maravilhado com aquilo. Já foi há muito tempo. E comecei a perceber que podia ter outro potencial, que podia desenvolver outras coisas. Comecei a conhecer outras pessoas também que fazia sentido. Eu, pelas artes marciais, fruto de ser atleta de alta competição e de viajar, já conhecia outras realidades. A mente já estava aberta para não estar só em Portugal. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Mas esse é um momento em que eu começo a perceber que havia outras coisas. E depois, felizmente, coisas do universo, eu consigo um negócio bastante grande em Angola. E então começo a internacionalizar também o software. Começo a ir para Angola, para Moçambique. Era o Kamai Jest? Neste caso era o Camelei. Okay. Porque o Camelei é um programa para advogados que começa a desenvolver com o divórcio do meu mestre, do Pedro Choi. O primeiro divórcio que ele teve. Tu ainda tens esse software? Estamos a fazer um exit. Estamos a fazer um exit. Ou seja, o Camelé parámos de desenvolver, ainda temos clientes com isso. Temos uma coisa chamada Solutions for Lawyers, que é um SaaS, e migramos os clientes. Alguns mantiveram-se porque um é instalado, é configurado localmente, etc. E então migramos tudo para a cloud. E digamos que é um software que nós estamos a fazer um exit disso. Mas que eu comecei a desenvolver mais ou menos ao mesmo tempo do Camagés. Porque na minha cabeça eu não podia estar apenas num só mercado. Porque se alguma coisa acontecia naquele mercado, eu ficava...
E isso foi o que me salvou. Foi ter desenvolvido os dois softwares mais ou menos ao mesmo tempo. Ok. Fez com que, quando o Camagest tem aquele problema com... Não é o problema do software, mas é o problema da Electroliber, eu consigo deslocar e apoiar nos advogados e sabia que os advogados, embora na altura não tivessem informatizados, porque estamos a falar em 2002, ainda havia advogados com máquinas de escrever com papel químico. Okay? Não era computadores. Mas eu comecei a desbravar isso. A mitigação do risco, né? Que nós falamos muitas das vezes nos negócios. Né? Como é que eu posso mitigar o risco do meu negócio estar a 100% Exatamente. num canal, num stakeholder? E então tive esses dois e isso permitiu-me lidar a volta. Então comecei a perceber que havia coisas que eu podia fazer. Então a internacionalização é precisamente isso. Porque o da faturação não me permitia internacionalizar, porque havia as regras, havia uma série de coisas. Então Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc. Depois começa a traduzir também em chinês, vai para Macau, Hong Kong, em Espanha, enfim, e isso começa-me bastante a ajudar. Claro que paralelamente, como eu começo a conhecer este mundo mais primeiro desenvolvimento pessoal, aqui com o coaching do Tony Robbins, que entretanto o Tony Robbins abre uma coisa chamada Business Mastery, eu vou ao Business Mastery, na altura com 500 pessoas não é nada, tive a oportunidade de estar com ele tipo 10 minutos a falar um para um. Faço o Business Mastery 1, depois faço o Business Mastery 2. Com isso veio um set havia um bónus que ele dava com um conjunto de DVDs, de entrevistas, que chamava-se The New Money Masters. E que basicamente eram entrevistas com os grandes do digital que estavam a aparecer em força. Jeff Walker, Dean Jackson, Frank Kern, Brandon Bouchard, Russell Brunson, enfim, estava lá tudo. A elite estava lá toda. Evan Pagan, hoje em dia conheço-os todos, mas estava ali. Então comecei a estudar aqueles CDs e aqueles DVDs, as entrevistas, e aquilo começou-me a fazer muito sentido. Então, essa altura começa a entrar no marketing digital. Ok. E tu começas a construir o teu negócio, digamos, o teu negócio principal hoje, vive do marketing digital e da infoprodução. Não, o meu negócio hoje em dia vive da infoprodução e de software. Okay. Tanto é que o meu one-liner, ou seja, o meu statement, eu ajudo empreendedores portugueses a construir os seus negócios imparáveis, utilizando software e marketing online para assim desenhar a vida que desejam. Este é o meu statement e é a minha missão. E, portanto, tanto é que muitas vezes quando as pessoas olham para a minha estratégia, do ponto de vista de infoprodução, etc., não estão a ver a estratégia certa. Ou seja, porquê? Porque eu estou a preparar um exit de 100 milhões dentro de 6 a 7 anos. Mas as pessoas não estão a ver isso. Ok, boa. Vamos trazer isso para aqui. Podemos trazer isso para aqui? Podemos. Bora falar de 100 milhões? Sim. Vamos falar de 100 milhões. Ok. O que é que as pessoas não estão a ver na tua estratégia? Há algumas coisas que eu ainda não posso dizer. Não, certo. Naturalmente. Sim. Naturalmente. Mas isto tem a ver com o teu posicionamento? Tem a ver com... Qual é o ativo... Dentro do negócio de infoprodução, como o negócio que tens hoje, imagina, olhando para um software, num SaaS, o ativo é a recorrência. Sim. Ok, claramente. O primeiro ativo é a recorrência. Naturalmente tens o software em si, que isso vale dinheiro, mas a recorrência é que determina quão exponencial vai ser o teu exit e exit financeiro. A concorrência e a lista. As duas coisas. Também. Naturalmente o tamanho do TAM é um conjunto de coisas. Mas a receita, a subscrição, claramente é o teu principal ativo. No teu negócio da infoprodução, qual é o ativo? E preparando uma exit, qual é o ativo que tu vais vender no negócio que é de infoprodução e que, à primeira vista, depende de ti? Sim. Primeiro de tudo, a infoprodução tem muitas outras coisas sem ser nós próprios. Ok. Tem de ter nós próprios. Por exemplo, hoje em dia, é uma coisa que nós vamos libertar no nosso evento, chamado no QA Live, que fazemos todos os anos, que vai ser em novembro, 17 a 19 de novembro, em Santarém, no CNEMA. E nós vamos lá apresentar precisamente um projeto que nós estamos a trabalhar, um projeto piloto que estamos a trabalhar desde há um ano, com alguns empreendedores, precisamente para mostrar como é que nós estamos a fazer isso, como é que nós levamos... Okay. Como é que nós pegamos num negócio de 5 dígitos e levamos para os 7 dígitos e isso também torna-se um ativo para mim. Okay? O que é que eu te posso dizer mais? Em termos de infoprodução, a infoprodução para mim é um canal de distribuição para chegar a mais gente, para trazer para outro negócio. Okay? Não é o negócio. Uhum. Agora, é também um negócio onde eu me sinto realizado. E isso também é um componente importante.
por exemplo, no caso dos advogados, é aquele software que eu estava a falar dos advogados, é um mercado absolutamente excepcional. Porque se há uma crise, um advogado fatura. Se a economia está em alta, o advogado fatura sempre. O advogado fatura em qualquer ambiente económico. Portanto, é um mercado absolutamente excepcional para desenvolver um software e criar, etc. Mas eu não me sinto realizado. Eu não me sinto conectado. Eu não me sinto... é tipo... Estou farto. E tanto é que eu criei uma empresa à parte e tenho pessoas só alocadas a isso. Eu nem sequer olho neste momento para isso. Mas na infoprodução e estar com os empreendedores e poder ajudá-los e ajudá-los a não cometer estes erros que eu já cometi é uma coisa que me realiza muito. Realiza mesmo muito. No entanto, eu criei todo um ecossistema. Por exemplo, há bocado estávamos a falar em off que tinha desenvolvido uma equipa de marketing de uma outra forma. Nós criámos, eu percebi esse desafio que era contratar pessoas para a minha equipa, contratar pessoas, até pessoas para ajudar outros empreendedores, porque eu vendia os programas e vendo, e era solicitado para fazer 1 para 1. E eu não quero fazer 1 para 1. Não quero. Quer dizer, eu não quero, depende sempre do preço. Naturalmente, sim, mas hoje não está dentro da tua estratégia, da tua visão, fazer 1 a 1. Está na minha escala de valor muito mais alta. Se me quiserem contratar, são 38 mil euros. Pronto, está feito. Okay? De vez em quando há sempre um maluco, mas... Está tudo bem. mas é uma coisa que não está nos meus inegociáveis. E eu não percebi que era preciso fechar o ecossistema. Então criei uma certificação, que são QI Digital Masters, que é uma certificação de marketing online, onde eu crio e tenho especializações de pessoas que estão a aparecer no mercado que podem ajudar esses empreendedores no 1 para 1. E ao mesmo tempo eu também contratei pessoas para a minha equipa dessas pessoas. E portanto, todos esses pontos somados, é óbvio que estão a conduzir para um bem maior. Esse bem maior irão conhecer mais tarde. Ok. Mas eu estou com alguma dificuldade em entender qual é o ativo que tu vais libertar para que algum investidor te compre esse negócio. Se tu tiveres um negócio que é somente a tua cara, tu tens que arranjar formas da tua cara desaparecer. Okay, por exemplo, o caso do Russell Brunson, que muita gente conhece. O que é que ele fez? Ele começou a comprar uma série de empresas que têm outras caras. Como, por exemplo, tem o Dan... agora de repente deu-me aqui uma branca. Ele comprou várias caras, entre as quais comprou o Magnetic Marketing, comprou a Lady Boss, comprou uma série de gente que são outras caras que fazem parte do negócio dele, da holding dele. Do ecossistema. E o próprio Jeff Walker, ainda há bem pouco tempo, fez um webinar, que não foi ele que fez, foi um aluno dele, foi o Dylan Frost, fez e que vendeu por ele. Ou seja, nem sequer ele aparece. Mas então é a framework? Toda a framework é possível de fazer isso. É esse o ativo? Também. É esse o ativo que tu estás a construir? Não só. Há outras coisas que estão por trás. Cool. Cá estaremos para ver. Exatamente. Cá estaremos para ver. Logo olha, mas se fizer o exit por metade, não me queixo. Não, claramente. Olha, Ricardo, tu hoje dentro do marketing, tu trilhaste um caminho. Sim. A verdade é que, quer se goste, quer não se goste, tu és um pioneiro em muitas das coisas que se faz no marketing digital em Portugal. Tu vais buscar muita coisa lá fora, tu investes muito. Eu lembro-me, tu falaste claramente sobre o investimento que tu fazes, e este é um ponto que nós devemos deixar aqui também para as pessoas, que é: o conhecimento paga-se. E se nós queremos evoluir, temos que evoluir com conhecimento. E temos de estar dispostos e não é só isso. a investir nesse conhecimento. E não é só isso. Eu acho que há mais uma coisa adicional, que é: se a gente quer ter clientes, por exemplo, premium, se queremos clientes de ticket alto, nós temos que ser esse cliente. Okay. Eu hoje em dia não tenho problemas nenhum em cobrar 25 mil euros pelo meu mastermind, mas eu pago 25 mil dólares ou 50 mil dólares pelos masterminds lá fora. Certo. Portanto, eu tenho que ser o cliente que eu quero ser também. Bom insight. E isso é importante. Bom insight. Ok. E tu hoje tens a tua estratégia neste mercado. Só trabalhas Portugal, certo? Só trabalho Portugal. Só trabalhas Portugal. No âmbito do infoproduto. Do teu infoproduto. Sim. Portanto, tu hoje tens a tua estratégia onde tens uma estratégia de captação, digamos, muito agressiva. Okay? Portanto, há pouco estavas a dizer isto, que é eu sou agressivo no momento de venda, mas também és agressivo no momento de captura. E deixa-me só dizer, eu sou agressivo porque eu sei que vai mudar a vida da pessoa. Não é uma coisa fluffy. Eu sei que vou mudar a pessoa.
Se ela quiser, não é? Eu faço, Não, certo, claro. sim. faço 100% dos meus 50%, não é? Depois o resto está do outro lado. Boa, boa. Mas o que é que tu hoje queres realizar que ainda não realizaste? Ui, há muita coisa. Certo, mas o que é que te falta? Ou seja, tu hoje estás a fazer todo o esforço em termos de investimento que tu fazes, etc. E tu sabes para onde é que queres ir, eu não tenho a menor dúvida, mas o que é que te falta realizar? Qual é que é o grande objetivo? Pá, há muita coisa que eu quero realizar, mesmo, muita coisa. Olha, antes quase um livro que vai sair este ano. Ok? Vai sair este ano. É uma trilogia também, são 3 livros que eu tenho estado a preparar desde há quase 3 anos. Fiz uma coisa que normalmente não se faz no mundo editorial, que é vendi primeiro o livro antes de fazer. E isso pôs-me pressão para escrever. Eu às vezes funciona assim, às vezes Já funciona por pressão. vendeste quando? Começaste a vender quando? Não, vendi. Eu fui num evento e disse: olha, vou escrever um livro. Quem quiser comprar, compre já. Então vendi 400 livros. E pronto, e depois fechei, não vendi mais. E disse: olha, a qualquer altura vocês podem pedir o dinheiro de volta, okay? Enquanto o livro não sair, a qualquer altura. E tivemos, pá, sei lá, 10 devoluções até Sim, agora. isso é normal. Não é nada. E pronto. Esse, sendo alguma que é um projeto que está a nascer. Agora, há muitas outras coisas que eu gostava de fazer. Eu tenho um objetivo de atingir 5 mil empreendedores nas nossas mentorias. Diretamente de levar as pessoas para negócios de 7 dígitos. Eu quero levar várias dezenas de pessoas para os 7 dígitos. Mas, perguntando aquilo que eu ainda quero atingir, pá, há mesmo tanta coisa que eu quero fazer. O grande objetivo. Percebes? Qual é o teu grande objetivo? Tu hoje, o círculo que tu constróis Sim. é para um grande objetivo. Não é para escrever um livro. Não é. O meu grande objetivo é aquele, é no fundo aquele exit que eu estou a falar, Ok. que me vai permitir ajudar uma quadrilhada de pessoas que eu quero ajudar. 6, 7 anos. Exit. Sim, 6, 7 anos. 100 milhões. Sim, 6, 7 anos. sim. É para isso que tu corres hoje. É para isso que eu estou a correr. Porque eu sei que quando eu fizer isso também vamos... Disseste uma coisa há bocado que é mesmo verdade. E eu assumo isso sem qualquer pretensionismo. Há muita coisa que eu fui pioneiro. Isso já desde as artes marciais. Em que eu fiz coisas que era único. Era único fazer aqui. Fazia-se lá fora. Claramente. E às vezes é preciso isso. Às vezes é preciso olhar lá fora. Às vezes há pessoas... Eu costumo dizer que por vezes nós podemos ter a máquina do tempo. Basta ver o que é que os Estados Unidos faz, o que é que o Brasil faz, o que é que a Espanha aqui ao lado faz. Mais tarde ou mais cedo vem cá ter. E depois de estar cá implementado, é nós termos a capacidade, outras pessoas que olham para aquilo que tu ou outras pessoas fazem, e ter a capacidade de melhorar esse processo e entregar algo que tenha mais valor. E adaptar. Até porque há uma série de processos. Por exemplo, eu ouvia muitas vezes as pessoas dizer: os lançamentos cá não funcionam. Os lançamentos cá não funcionam se eu não fizer da forma certa. Porque a essas alturas nós tivemos que adaptar algumas coisas, sei lá, a copy, fazendo coisas muito práticas. A copy que os brasileiros fazem, cá não funciona. Claro que não, é preciso adaptar, é preciso fazer as coisas da forma certa. E tudo isso é uma coisa que se vai construindo. Mas já agora perdi qual era a pergunta que estavas a fazer. Não, tinha a ver com o grande objetivo. Sim. O grande objetivo... Sim, eu estou nessa... Digamos que é uma prova, não é pelos 100 milhões, é pela até onde é que eu consigo ir. Okay. Até onde é que eu consigo ir, mantendo todo o equilíbrio. Sempre que for 50 milhões, se for 30 milhões... Isso não se chateia. Mas é um jogo que eu faço comigo próprio. É um jogo que eu faço comigo próprio. É um gamification para mim. E ao mesmo tempo é óbvio que a minha missão é ajudar empreendedores portugueses. Okay? No fundo, isso vai ser uma consequência. Isso vai ser uma consequência naturalmente que vai acontecer. Mas é um jogo que eu faço comigo. É um jogo que eu faço. Será que consigo fazer isso? Será que não? Porque, por isso é que eu dizia há bocado, para o bem e para o mal, quando eu me torno campeão do mundo, eu fico com a ideia que eu posso fazer tudo. Que não é verdade. Se eu quiser ser o Cristiano Ronaldo, eu não consigo ser o Cristiano Ronaldo. Mas digamos que liberta-se muito da nossa cabeça, tipo, não, a gente consegue. Mas é o estado da mente. É o teu poder de visualização. A gente consegue, exatamente. A gente consegue. E aí começa. Primeiro acontece na nossa cabeça, não é? E depois acontece no mundo real. E depois não é só isso. Quando começas a ter contacto, e lá está, contacto com pessoas que pensam de outra maneira, que pensam de outra forma e que de repente dizem-te uma coisa e tu dizes tipo, fónix, nunca tinha pensado nisso. E que te labrem completamente a mente, tu começas a pensar de outra maneira. Começas a pensar, não, isto realmente é capaz de ser possível. Isto é apenas possível.
Pá, quantas pessoas me disseram que não era possível? A minha própria equipa, quando eu comecei a gravar vídeos, disseram que eu era maluco. A minha própria equipa. E eu disse, cara, não se preocupa, ninguém na equipa vai fazer nada, a não ser só eu. E durante um ano eu fiz vídeos para o YouTube, sozinho. Eras tu que fazias Era eu que aqueles fazia vídeos tudo. do vendedor das Não, isso já é posterior. Mas em 2014, estamos a falar de 2014, 2015, eu fiz um ano de vídeos sozinho, só eu com o meu telemóvel. Okay. Mais nada. Mas ninguém fazia. Okay. E a linha do YouTube era completamente rasa. mas eu estava a provar que era um caminho que eu queria ir. E que ninguém estava a ver. Onde é que hoje, para terminarmos, sim, onde é que hoje os teus filhos, a tua família, insere-se dentro desse propósito, dentro desse objetivo que tu tens? Olha, eu acho que os nossos filhos têm acesso a algo absolutamente extraordinário. A informação que hoje em dia têm, a experiência que nós temos, é absolutamente ouro para eles, se eles aproveitarem também. Não é só nós darmos, é eles também receberem. É óbvio que eles representam uma peça muito importante hoje em dia, principalmente na minha vida. Eu tenho um casal de gêmeos com 4 anos de idade, que às vezes dá vontade de tirá-los da varanda fora, mas atenção, não faço, como é óbvio. Mas que eu digo, eu não estava preparado para esse impacto. Eu podia estar aqui a dar um ar de campeão, não. Sim. Eu não estava preparado para aquilo. Tivemos 10 anos a tentar, 10 anos a tentar, conseguimos ter os filhos, mas depois de ter, e ainda por cima entrou a pandemia, foi muito difícil. Foi muito difícil porque ainda por cima o meu negócio estava a crescer 50%, 100%, ao mesmo tempo, e então tinha uma dualidade, que era tempo para o negócio, e tempo para eles, e tempo para a esposa, e tempo para os amigos, enfim, eram muitas escolhas. E portanto não foi fácil. Mas depois é interessante que começou a começar a compreender uma série de coisas com eles. E eu aprendi uma coisa com a minha filha, que é a Alice. Aprendi uma coisa com a minha filha muito interessante, que é, a certa altura eu dizia-lhe, olha, isto é azul, estás a ver, isto é azul. E ela dizia, não, é vermelho. Não, filha, isto é azul, isto é cor azul. Não, é vermelho. No meu mundo é vermelho. E eu, pois é, no meu mundo é vermelho. E portanto, a gente pode estipular o nosso mundo, as nossas regras, e vencermos com as nossas regras no nosso mundo. E portanto, eu estou sempre muito atento ao que eles estão a dizer, porque embora eu esteja a ensinar, grande insight. Eles estão a ensinar de volta. E portanto, eles representam um papel muito importante. E como é óbvio, eles convertem. Quando eu faço um anúncio com os miúdos, eles convertem. Eles convertem, não é? Boa. Olha, Ricardo, estamos a terminar. Foi uma grande conversa. Acho que no futuro vai haver uma parte 2. Vamos fazer uma parte 2. Acho que havia ainda aqui muito para falar, muito aqui para explorar, mas acho que hoje entendemos mais quem é o Ricardo Teixeira, mais do teu propósito, mais daquilo que tu queres fazer, mais do desafio que tu passaste no passado, aquelas dores. Continuamos a passar. Sim, naturalmente. E às vezes há coisas que não funcionam. Muito rápido. Ainda quando é que foi? Há 2 anos atrás. Acho que foi há 2 anos atrás. Fizemos um lançamento em que eu quis fazer uma coisa completamente diferente. Eu queria fazer tipo Netflix, 10 episódios de 18 minutos, 20 minutos, coisas rápidas, ia ser extraordinário. Chamámos Missão CEO. A gente abre o carrinho e tivemos 3 vendas. Para mim, 3 vendas é tipo muito mau. Okay. Tudo bem, 3 vendas são 6 mil euros. 6 mil euros é muito dinheiro para muita gente, mas era muito mau. Foi a minha pior abertura de sempre. Acabámos o lançamento com 100 mil euros, mas aquela abertura foi tipo 3 vendas. O que é que vamos fazer assim? É isso, faz parte. Portanto, faz parte. Acontece. Ricardo, muito obrigado aqui pela presença. Doers, nós voltamos no próximo episódio. Já sabem, segundas-feiras, 6 da manhã, estamos aqui para ter sempre um doer, alguém que partilha com vocês as dores da sua jornada enquanto empreendedor. Obrigado a vocês, um abraço e até ao próximo episódio. Um abraço. Obrigado.